Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, que a boa mão do Senhor Deus seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja nesse momento. Hoje iremos falar de um assunto muito importante também, sobre gratidão, exclusivamente gratidão na vida de José, um dos filhos de Jacó, que foi um dos patriarcas na antiga aliança. A história e a vida de José é bem conhecida nas Escrituras. Nós temos a informação de que José é o filho do amor que Jacó teve com a sua esposa, que era estéril. José nasce de uma maneira extraordinária, um menino queridinho do papai, criado debaixo de uma grande proteção, junto com os outros irmãos que já existiam. José era diferenciado, a ponto de termos o registro de que uma vez José teve um sonho e ele conta para os seus irmãos. Isso foi um grande problema para a vida de José, porque isso causou inveja, ciúme nos outros irmãos, daquele sonho que ele teve de que 11 feixes se curvavam a ele, o sol e a lua. Alguns fazem referência que é toda a família que um dia iria se curvar a ele, e por conta disso José sofre. Os irmãos invejosos tentam armar para cima de José. Na verdade, queria tirar José de cena, a ponto de jogarem ele numa cisterna e dar ele como morto para o seu pai, o pai já idoso. O pai vive o drama de ter a notícia o filho do seu amor ter sido morto. Mas José não morreu. Os irmãos viram que eles deveriam ter uma outra estratégia para tirar José de cena, até que José vai ser vendido por uma caravana e vai ser levado para o Egito para ser comercializado. Levado para o Egito como um escravo. E pasmem vocês, apesar deste drama, desta dificuldade, desta injustiça na vida de José, as mãos do Senhor Deus, que conduz a história da nossa existência aqui, estava por detrás da vida de José. Ele é vendido lá no Egito por um homem muito importante, um comandante do exército de Faraó. Estou citando aqui Potifar, isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 39. José, como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, e José vai ser uma bênção na casa de Potifar. Potifar percebe isto, que alguma coisa diferente estava acontecendo na sua casa, coloca José responsável por tudo, e há um drama que José vai enfrentar na casa de Potifar, porque com isso José vai despertar no coração da esposa de Potifar um desejo ilícito. Na verdade, não é José que desperta, era o coração daquela mulher que não valia nada. E por conta disso vem um outro drama na vida de José, quando então ele injustamente, novamente injustiçado, agora ele vai sofrer uma outra penalidade. Da casa de Potifar ele vai para a prisão no Egito e vai ficar injustamente preso por um tempo significativo. Apesar da injustiça e de uma prisão injusta, José continua sendo uma bênção até mesmo na prisão. Temos o registro da experiência que José tem de desvendar os sonhos de outros presos que ali estavam, exclusivamente de um copeiro, que quando José pede para o copeiro, quando for libertado, para lembrar dele, especialmente as autoridades do Egito, mas José vai ser esquecido naquela prisão, até que a mão da providência do Senhor Deus age de uma forma poderosa, e nós conhecemos todo o registro na história de José lá no Egito. José vai desvendar aquele sonho misterioso que Faraó teve dos 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Na verdade, primeiro foram os 7 anos de fartura e depois veio os 7 anos de escassez. E com isso José então vai ser posto
numa colocação de destaque na sociedade do mundo antigo, lá no Egito, a ponto de ser o governador daquela nação poderosa. Uma posição inigualável, só Deus para honrar os seus servos, apesar das dificuldades que José enfrentou, porque José não era perfeito, José teve as suas limitações, ele teve também as suas dificuldades, os seus pecados, mas apesar disso, o Senhor Deus o honrou de uma maneira extraordinária. José agora está como um político muito conceituado na nação do Egito. E aí os 7 anos de fome chegam. Conhecemos o registro. José está sendo usado para abençoar várias nações, inclusive a nação de onde vem a sua família, o seu pai e os seus irmãos. É neste ponto que eu queria chegar com vocês para mostrar um coração grato a Deus, que reconhece a mão de Deus na condução da história nossa aqui nesse mundo. Todos nós aqui neste mundo não somos produtos do acaso. A nossa vida aqui não está à deriva, sem rumo, sem eira nem beira, como diz por aí. Temos um Deus que conduz a história de cada um de nós, querendo nós acreditarmos ou não. Existe um Deus que nos conduz naquilo que Ele quer para benefício nosso, da nossa família e para a sociedade, e para isto redundar em glória ao nome dele. Foi o que aconteceu com José lá no Egito, a ponto de quando então ele se revela para os seus irmãos, que até pensavam que José já haveria de estar morto há muito tempo, descobre que o seu irmão, aquele a quem eles injustiçaram, a quem aqueles eles rejeitaram, até desejando a morte, agora era o governador do Egito. E as palavras de José para os irmãos, é aqui que está o ponto de um coração grato, de saber que mesmo que neste mundo as pessoas nos causam dores, fazem com que nós sofremos neste mundo, realizando coisas ruins e maldosas sobre a nossa vida, se os nossos olhos estiverem focados num Deus que conduz a história da nossa vida, nós vamos ter um coração grato. Lembra que José chegou ao ponto de dizer para os seus irmãos: de fato, vocês intentaram mal contra mim, como se vê no dia de hoje, porque se eu estou aqui no Egito é por conta daquela maldade de vocês lá atrás, mas aquela maldade foi uma providência de Deus, porque senão eu não estaria aqui no Egito. Então hoje vocês estão vendo que Deus transformou o mal em bem. O Senhor Deus pegou a atitude ruim de vocês, desta responsabilidade que vocês tiveram, dada pelo próprio Deus. O Senhor Deus não inocenta o culpado, vocês foram culpados, mas contudo o Senhor Deus é especialista em transformar mal em bem. Como vocês veem no dia de hoje, ele expressa um coração grato em cuidar da sua família, em cuidar do seu povo, em dar para o seu povo que ali no Egito estava vivendo uma vida abençoada. É nesse momento em que o povo de Deus vai para o Egito para viver debaixo do governo de José. O ponto que eu queria destacar para nós aqui é que um coração grato é mencionado nas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Eu citei aqui um episódio que está registrado no livro de Gênesis. Você pode ler o registro da história de José, capítulo 37, capítulo 39 até o capítulo 42. Você vai ver a história de José. Mas nós temos um registro no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, falando exatamente de ter um coração grato. O que é ter um coração grato? Como ter um coração grato nesta vida que enfrentamos com muitas dificuldades que nós temos, muitas inimizades, muitas pessoas que desejam o nosso mal, e não apenas desejam, mas causam-nos muito mal. Como ter um coração grato diante de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: em
tudo que fizerdes. Agora ele está falando para aqueles que temem a Deus, para aqueles que professaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Em tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um coração transformado pela graça que vem da parte de Deus é um coração cheio de graça ou de gratidão, não por causa das nossas atitudes apenas e pura e simplesmente, mas por aquilo que aconteceu no nosso coração. Fomos transformados. Então, olha o que o apóstolo Paulo nos orienta. Em tudo que fizerdes, e em tudo aqui não é por tudo, mas em tudo existem situações até adversas, até mesmo contraditórias, que nós podemos ter um coração grato a Deus, especialmente nas palavras. Você pode expressar gratidão usando palavras que abençoam, que não amaldiçoam, palavras que sejam medicina para trazer cura àqueles que nos ouvem. Então, tudo que fizerdes, seja em palavra e seja em ação. Porque eu preciso ter atitudes que demonstram, não basta só falar, eu tenho que parecer uma pessoa grata. Então, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, um nome que está acima de todo nome, um nome que nós carregamos, nós que professamos, que confessamos este nome como nosso Salvador. E fazemos isso dando por Ele, por Jesus Cristo, graças a Deus Pai. Deus Pai aqui é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a importância de termos um coração gratos não é pelas coisas que nos acontecem, as circunstâncias deste mundo, mas é porque nós temos um Deus que é o nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Por isso podemos, apesar da maldade que as pessoas fazem conosco, ter um coração grato. E se as pessoas não mudarem de atitudes, elas mesmas irão se apresentar ou dar conta das suas atitudes a Deus, que é o Senhor da verdade. Mas nós podemos viver nesse mundo com um coração grato. Aprenda com o que José fez, o que Deus fez com José, e olhe para Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem nós podemos ter atitudes de gratidão. Que Ele, pois assim, te abençoe. Um grande abraço.